Quarentena, estamos comendo sem parar. Por que a gente não está emagrecendo? O que está acontecendo? Por que esse estresse está pegando a gente nessa quarentena? É isso que eu vou falar hoje. Acompanha aí. Boa noite a todos. Boa noite do Facebook. Por isso que eu não estou olhando para a tela, que eu também estou no Instagram. E aqui a gente vai falar por que a gente aumenta o peso e não consegue perder. Por que a gente chega até uma obesidade? Muitas vezes a gente tem casos de obesidade e a pessoa tem dificuldade de perder. Faz dieta, faz exercício, a gente associa muito a má alimentação. A pessoa até se culpa muito por conta de, eu tô gordinha, eu tô mais cheia, eu tô aumentando peso porque eu não paro de comer. Mas não é só isso. Parar de comer é você se culpar por uma razão que você não sabe que existe. A razão é, a gente precisa entender a origem emocional de que por que está acontecendo isso. E não só se associar a culpa, a colocação de medo, colocação de bloqueios. A gente tem que entender de onde está vindo esse bloqueio e esse trauma. Então é disso que eu estou falando aqui, é disso que a gente vai falar hoje. Fica até o final, porque eu também vou falar o passo a passo de como a gente se motivar para se autocuidar, para a gente se motivar de como mudar numa forma gradativa. Não tem nada que a gente aconteça conosco que seja tão rápido assim, que seja tão milagroso. Então não cair nas amarras dessas dietas e exercícios milagrosos, isso não existe. A gente precisa entender. O meu trabalho é te dar origem e o porquê do que você está sentindo, por que você está sentindo isso, por que você está fabricando e armazenando gordura, tanto na facilidade de aumentar o seu peso e ganhar essa camada de gordura, quanto na dificuldade do corpo usar essa camada de gordura. Por que isso acontece? Vocês já se perguntaram? Em vez de só se culpar, de falar que está só aumentando o peso porque come, alguém já se perguntou? Então, como todas as doenças que eu trato, a gente fala que não existe doença. Existe sim uma origem por onde tudo começou, um hiperestresse, um choque, um trauma ou um conflito que você passou ali atrás, que pode estar vindo da sua história ou pode estar vindo da história do antepassado. Quem está acima do peso aí, põe. Não vai pôr, né, na verdade, uma mãozinha. E quantos de vocês já se imaginaram falando que meu pai, com essa idade, tinha o mesmo peso que eu estou agora? Então, eu já ouvi muita gente falar isso. Eu tenho o mesmo peso que meu pai ou minha mãe tinha quando tinha a minha idade. Então, quanto está associado de fator da história que não é nossa, mas que eu te falo, garantidamente, essa genética é 5%. 5% é essa genética, o resto é a sua história. Ah lá, a Paty teve coragem, Paty, sem ser indelicada, lógico, né? Mas assim, a gente tem que parar com essa história de só se culpar, lógico. Você vai no médico, ele vai te falar que você está acima do peso porque você come, é matemática. Mas não é bem assim, né? O porquê que está vindo, qual a origem, por onde tudo começou. Então não adianta fazer mais dietas, exercícios e ficar com aquela culpa e aquele trabalho de falar, poxa, eu tô fazendo tanto esforço e eu como um pouquinho a mais e já volto tudo. Então, poxa, olha o medo que você já está se pondo de eu vou voltar a ser vou voltar a ser o que era, né? Então a pessoa fica com aquele medo de voltar ao peso inicial, que começou todo o trabalho, ela fica com medo, ela luta contra a balança, ela luta com as roupas, ela guarda lá suas roupas durante 5 anos até caber naquele tamanho de novo. Então, gente, é assim, 2 fatores, Dr. Hammer, que é o estudioso das leis biológicas naturais, que é onde eu baseio todo o meu trabalho, ele falava assim: então não tem uma doença se não tem desamor e se não tem o apego. Então esse apego nada mais é do que esse apego das roupas, esse apego a falar, poxa, com 20 anos eu tinha aquele peso, e agora, né? Eu vou voltar, eu até consegui, eu não vou. Então você fica se cobrando, se martirizando, se mutilando muitas vezes para entrar numa forma que alguém
por algum motivo, né, na nossa vida, colocou isso para nós, né, que a gente tinha que ter o corpo perfeito, que entrasse naquela forma, todo mundo igual, que nem um exército, e do cabelo ideal, ter a roupa ideal, né? Então, se eu não tô naquela forma perfeita, naquela forma que fizeram para mim, eu faço uma cirurgia, eu vou atrás da perfeição, né? E tem gente que é a perna que é maior, tem gente que é o braço que é maior, quer dizer que você faz cirurgia plástica no corpo inteiro, né? Então, assim, nada contra a cirurgia plástica, acho que a autoestima é tudo, eu mesmo já fiz uma e tá tudo certo. Mas assim, o quanto você busca um corpo que você não vai conseguir ter, né? Porque assim, não é sua estética, não é sua individualidade celular, não é sua individualidade biológica. Sua individualidade chega até um certo ponto. A partir daquele ponto, a coisa não anda, né? Então, fica até o fim. Vamos entender o passo a passo para se motivar e entender esse processo todo. Ativa o aviãozinho, vocês do Facebook também compartilha com o maior número de pessoas que tem sentido ouvir que um outro lado, um outro paradigma, entender por outra lente, né? Todo esse fator de aumento de peso, de fabricação de gordura, né? De modificação de corpo. Então, se fizer sentido, chama aí o pessoal, marca a galera aí. Então, o maior fato de todos, que é o que eu trabalho muito em todas as doenças, entender que assim é tudo rótulo e que podemos sim entender um estresse, um hiperestresse, um choque inicial que seja impactante, inesperado e que a gente viva com aquele sentimento de solidão. Então, toda live eu falo isso porque é o que desencadeia todo o estresse do nosso corpo. Então, numa situação de estresse, o corpo precisa aumentar o cortisol, aumentar a adrenalina, aumentar a insulina, para que o cortisol e a adrenalina sejam os hormônios que vão estar reagindo naquele piloto automático. Então, eu estou numa ameaça, numa situação de ameaça, e o meu corpo ativa o meu piloto automático. Para ele ativar o piloto automático, é luta ou fuga. Então, para luta ou fuga, a adrenalina age na hora. Então, naquela hora você não tem dor, naquela hora você não tem sede, não tem fome, não tem febre, não tem nada. Passou disso, a coisa começa a andar. E a insulina entra no nosso corpo para levar açúcar para nutrir tudo isso, para nutrir essas células que vão entrar na luta ou fuga. Então, essa insulina demais, o cérebro entende o quê? Vamos ativar áreas do meu cérebro que tá ligado com a fome. E aí eu não paro de comer doce, carboidrato e fico naquele círculo vicioso. Então, o que está acontecendo hoje em dia, gente? Nada mais do que um círculo de estresse. Todo mundo foi pego de surpresa, todo mundo caiu num conflito. Por algum momento você está sentindo esse conflito em você. Então, ou é um medo, um estresse, né, do medo, como a gente está falando desde o começo, né, que começou tudo isso, não sei o que, é o medo do desconhecido. Ou um medo assim, poxa, passou de um mês, passou de 2, eu tenho meu negócio, eu tenho meu emprego, muita gente começou a perder o emprego, então vem um outro medo, né? O medo do sustento. Como eu vou sustentar a minha família, a escassez? Então vem muito estresse em cima disso. Todo mundo tá assim, não sabe onde vai pisar, não sabe para onde vai. Mesmo os que estão continuando a trabalhar, eles ficam naquele estresse. Poxa, eu vou pegar doença, esse entrou no meu negócio. Então, assim, existe inúmeros estresses, né? Então, inúmeros medos, inúmeras situações de estresse que faz a gente pensar em tudo isso de uma forma maior, né? Então, adivinha na natureza, né? Na natureza não tem estética, o animal não se acha gordo igual o ser humano. O animal, ele vive bem, ele vive... O maior, aliás, né, como um urso, é tido como um cara grande, né? Então, esse cara grande, ele impõe respeito, né? Quanto no ser humano, um pouquinho que dá a mais ali de peso, a gente já fica super encanado. E a ansiedade tem tudo a ver, porque esse período de quarentena, a gente não dorme, tá ansioso, né? Então tem criança em casa, não tem o marido, tem assim o problema do relacionamento, cada um quer seu canto, home office aqui, home office ali, quer dizer, tem inúmeras situações acontecendo que mudou totalmente a rotina. E pra gente se adaptar, nada melhor do que o corpo consumir mais energia, reservar mais essa gordura, essa camada de gordura, para que... O que está acontecendo aqui? Peraí, deixa eu só... Acho que ele não entendeu. Ah, tá, saiu aqui, desculpa. Só para ligar na fonte. Então, o corpo não entendeu
a nossa rotina. A gente teve as crianças, mais rápido que elas, né, começaram a sentir mais fome que a gente, porque elas precisaram se adaptar. E a criança, muito rápida, elas se adaptam rapidamente, elas não paravam de comer. Eu tenho duas meninas e elas não param de comer, assim, é uma coisa incrível. Então, assim, para elas se adaptar, elas precisam consumir mais energia. Então, o exemplo que eu queria dar é do urso. O urso, ele faz o quê? Antes de entrar o inverno, ele fica grande, ele se alimenta mais, ele tem mais fome, o que o corpo manda essa informação para o cérebro, porque ele vai passar por um período de escassez. Essa escassez, ele precisa de ter reserva de energia. Então, o urso é muito uma ideia do que a gente está passando agora. A gente pode ser que lá na frente a gente passe por um momento de escassez, né? Então, escassez pode ser um alimento, né? Pode ser de dinheiro. A pessoa, dependendo da sua percepção, o dinheiro também é um alimento, lógico, é muito importante, né? Que a gente tenha essa tranquilidade financeira. E pode ser uma escassez também de trabalho, uma escassez. A gente fica com inúmeras preocupações, né? O ser humano é ser humano e diferencia dos animais por conta dessa preocupação. Essa preocupação é o estresse que nos consome a cada dia, esse pensamento tóxico que vai virando, é essa sensação de que alguma coisa é instável, eu vou precisar me adaptar. Então, esse hiperestresse é exatamente uma autodesvalorização, uma autodepreciação. A obesidade, o aumento de peso, nada mais é do que autodepreciação. Então, fato simples e tranquilo de você falar, eu tô mais gordinha, eu aumentei o peso, ai que droga, essa calça eu tento há, sei lá, um mês que ela entra em mim e não entra. Então, assim, toda essa autodesvalorização, que pode ser generalizada ou específica no local, já é o bastante para criar um estresse na nossa cabeça. Essa autodesvalorização, se for de uma maneira impactante, inesperada, vivida com um sentimento de solidão, que só a gente sabe o que a gente vai estar passando, do lado não sabe o que a gente está passando. É uma coisa individual, é uma individualidade de cada um. Então, só de eu me autodesvalorizar e imaginar que eu vou passar um ridículo, uma gozação, real ou imaginária, então não preciso realmente passar por aquela situação. Só de eu pensar nisso, isso já é um hiperestresse. O meu corpo reage daquela forma toda e eu não posso imaginar o que o outro vai falar de mim. Então, uma necessidade de aprovação absurda. Até pode vir acompanhada de acne, que é quando o olhar do outro te incomoda muito, né? E você entra numa paranoia de preocupação com isso. Os seus sentimentos e os seus pensamentos giram em torno do que os outros vão pensar, de como o outro vai me olhar. Às vezes a gente fala assim, às vezes a pessoa quer emagrecer até para outra mulher, né? Tipo, não é o olhar que importa, não é a sedução, né? Não é aquele impacto do homem. O homem às vezes não está nem um pouco preocupado com isso, né? É mais encanação da mulher, mas lógico, o homem se preocupa super com isso. Mas a necessidade da estética é uma necessidade humana. Na natureza a gente não vê isso. A camada de gordura, assim como músculo, articulação, também é absorção de impacto. Então, se você passou por um período de medo, de rejeição, de abandono, inúmeros fatores, vem essa camada de gordura para te absorver o impacto também. E aquilo que a gente falou, dependendo de onde você sentiu esse impacto, já ouviu falar naquela expressão golpe na barriga, né? Então, da onde surgiu aquele impacto, é onde vai começar a surgir mais gordura mesmo. Então, a celulite também tem muito a ver com isso. Então, essas leis naturais que eu explico, é a própria biologia que não mente, é a nossa célula. Então, a gente carrega a forma que a gente enxerga o mundo, a forma que a gente imagina o mundo, é como o nosso corpo vai reagir a tudo isso. Então, se eu não achar a origem, se eu não achar de onde tudo começou, eu não consigo sair do mesmo resultado. Com dieta e exercício, você já conseguiu os resultados. É o mesmo looping. Agora, se você não conseguir mudar o seu pensamento, então a gente já falou em outras lives, a gente só muda o nosso resultado se a gente mudar o nosso pensamento. Então eu preciso achar a origem emocional, de onde tudo começou. Por que eu estou me protegendo? Por que eu estou estocando energia? Por que meu corpo quer me proteger? Proteger do quê? Né? Então, muitos casos de obesidade, às vezes, vêm relacionados a abandono, relacionados à rejeição, às vezes até abuso, ou mesmo no transgeracional, mulheres que não conseguiam se privar da fertilidade.
Então, era como se fosse um abuso, né? Tem muitos casos de abuso relacionados a isso. Então, por que você não emagrece tem muito a ver de porque você não sabe de onde tudo começou. Você não conhece a origem, você não conhece o porquê você está sentindo isso. Você sempre se culpa e tem medo, né, de voltar ao mesmo peso e tem origem. Quer dizer, é tudo frequências baixas de sentimentos e emoções que só te levam à desmotivação. E até o fim eu vou te explicar o passo a passo para você se motivar. Então, se você acha que tem alguém que também é importante ouvir isso, chama aí no aviãozinho, o pessoal do Facebook também, se puder marcar, os conhecidos que fazem sentido ouvir isso. Por quê? Para mudar o paradigma, mudar a lente de contato, mudar a forma que você olha, mudar a sua percepção. Então, a obesidade, o aumento de peso incessante, reflete, portanto, um conflito interno, reprimido, que você sente com o único intuito de aliviar a dor. Né? Então, assim, ela não está aí à toa, tem uma dor por trás dessa obesidade, tem uma dor por trás que ela sente ansiedade. Marilene, para você ter uma ideia, a ansiedade tem 4 pontos de hiperestresse que você tenha passado na vida para a gente descobrir. E a gente pode fazer isso nesse novo conceito de terapias online que eu proponho para vocês. São terapias breves, são terapias muito rápidas, que a cada sessão a gente vai falar de uma queixa de vocês. E na primeira sessão a gente já consegue achar a origem emocional do que você está sentindo hoje, né? Se você tiver curiosidade, me chame no direct, vocês do Facebook no Messenger, né? Se ficar mais confortável. Então a gente pode bater um papo sobre como tudo isso funciona. É muito simples. De fato, não tem por que vocês não saberem disso ainda, mas é muito novo, né? Dr. Hammer, que descobriu essa nova medicina germânica, em que põe pra gente um programa biológico natural, em que a gente descobre de novo essa força interna de antigamente que a gente tinha e que a gente, ao longo dos anos, se deixou levar por tudo a indústria que tem por trás de nós. Então, a gordura é a proteção desse problema que só a gente enxerga, e a prisão é o que a gente vai criando de pensamentos e emoções, virando quase uma paranoia por conta de quanto você se massacra com essa culpa de estou comendo demais ou esse corpo não tá bom para mim. E tem muito disso. Então, vamos ficar até o final, vamos entender o passo a passo para se motivar e um desbloqueio emocional que a gente vai fazer também muito bacana. Chama aí seu amigo ou familiar, clica aí no aviãozinho, vocês do Face, chama o pessoal no Messenger, vamos que vamos. E a comida é um dos maiores prazeres, né? Coloca aí quem não acha que é prazer comer, né? A comida eu não consigo imaginar algo melhor que comer, porque a gente mexe com 5 sentidos vitais nossos. Então a gente mexe com a visão, a gente está sentindo cheiro, a gente tem o tato, a gente tem o ouvido, quer dizer, são todos os 5 sentidos. Fora isso, a mãe ou o pai elogiando desde pequeno aquela criança que come e não sei o quê. Então, assim, tem muito sentido emocional junto com isso. Então, é uma cola, né? Fica uma cola, você nunca mais esquece. Aquilo vai sendo um aprendizado que comer é muito bom. E, ao mesmo tempo, quando a gente passa por esses maiores estresses, quando fica impactante a coisa, você acha que a comida acaba sendo uma fuga, né? A comida preenche aquele espaço vazio que você não entende nem por quê, né? Você vai fazendo aquilo tão no automático, tanto na inconsciência de fazer, que você não percebe o quanto isso é lesivo, né? Então, o motivo impactante acontece quando você passa nessas situações de ameaça, de fato. Então, essas situações de ameaça te levam a esse hiperestresse que faz com que você tenha que se proteger, o corpo precisa se manter vivo. E um dos obstáculos, né, é o enfrentamento de tudo isso. Para você enfrentar, você foge indo para a comida, você faz com que ela preencha mesmo esse espaço, essa lacuna. E você vai fazendo isso incessantemente, né? Como se não tivesse amanhã. E a busca pelo emagrecimento se torna muito vazio, né? Então, assim, você com o fim isolado, você não vira a chavinha que é essa origem emocional que eu falo para vocês. Como tudo começou, vira uma chavinha, né? Você pode ter na mão a consciência, agora eu posso fazer diferente, agora eu vou prestar atenção
no que eu tô comendo, no que eu tô fazendo e por que eu tô fazendo, para que eu tô fazendo. Então é bem importante que você entenda isso. Você tem o direito e a dignidade de saber disso tudo. E esse circuito precisa de armazenamento, fabricação de gordura, precisa enfraquecer. Se você não conseguir que ele enfraqueça, você não consegue perder força, aquilo vai ficando sempre mais forte, ou senão você melhora um tempo, você emagrece um tempo, mas você volta a sentir tudo isso e é muito frustrante, né? Eu tinha 16 anos quando eu comecei a ter uma reeducação alimentar melhor, que as pessoas falam, André, você é muito magra, é fácil para você falar. Não é bem assim. Eu tive sempre, desde pequena, uma prima que era assim, eu era magra e ela era gordinha. E a magrinha, sempre a gordinha seguia, né? A família falava assim. Mas com 16 anos, ela se incomodou, já tinha uma certa identidade, ela queria emagrecer, queria ficar bem e tal. E ela procurou vigilantes do peso. E veio me contar. Eu lembro que a gente estava na casa da minha avó, tudo. E aí ela veio me contar do vigilantes do peso. Sem perceber, ela mostrando todo o material, mostrando, vendendo a ideia, tal, ela não imaginou o quanto ela estava me vendendo de ideia, o quanto ela estava me dando uma aula de reeducação alimentar. Só que, peraí, eu não tive nenhum trauma em relação a isso, tudo bem, ajuda. Mas, ao mesmo tempo, eu não tinha aquela competição da balança, eu não tinha aquela neura de toda semana tem que perder e tal, não sei o quê. E aí, eu comecei uma reeducação que era me tornar mais consciente. Na época eu não sabia muito bem o que queria dizer isso, mas hoje eu entendo que é me tornar consciente do que eu comia, me tornar consciente da quantidade que eu comia, o porquê, se era gula, se não era. Então, só de você olhar para isso já foi diferente para mim. E para ela, o que aconteceu? Ela entrou na paranoia de ficar toda semana, porque lá era todo um procedimento, ela tinha que se pesar. E era uma loucura, assim, nossa, foi horrível para ela. Foi uma das principais frustrações da vida dela, porque ela queria tanto e não conseguiu. E aí isso ficou muito ruim. Então, o quanto essa paranoia, influência vira um estresse, não vira uma coisa, um programa bacana, né? Então, assim, para mim foi uma coisa tranquila. Eu continuo até hoje, até educo minhas filhas em relação a tomar consciência e tal, mas para ela foi uma paranoia. E ela me conta que foi uma das primeiras frustrações da vida dela. Então, assim, mesmo ela entendendo que com a idade do pai ela começou a engordar tanto, ela atingiu 100 quilos, com essa idade dos 16 anos, ela tinha 75 quilos. Ela talvez poderia viver bem assim, fazendo exercícios e comendo alimentação bacana, saudável, prestando mais atenção na comida. Mas por ela ter entrado nessa paranoia até os 5 anos depois, em que aconteceram várias situações na vida dela, ela foi rapidamente para os 100 quilos. Então, o quanto ela não parou de viver esse estresse. Quer dizer, até hoje ela vive esse estresse. Você fica anos da sua vida jogando cortisol, adrenalina, insulina no sangue e não sai desse looping do estresse, né? Então, assim, o seu corpo está inteiramente inflamado, intoxicado e você não sai desse looping se você não conhece a origem. Então, só de você tomar consciência já é um grande passo. E nessas terapias breves, né, nesse novo conceito de terapia, onde você entende real a origem, por que você está sentindo isso, por que você está assim, né? A gente realmente entende a sua verdadeira dor. E aí eu posso falar isso de qualquer doença, porque todas, desculpa, gente, todas agem da mesma forma. A gente precisa enfraquecer esse circuito e a gente só enfraquece no momento em que a gente toma consciência. E para a gente tomar consciência, nesse momento de quarentena, nada melhor do que a forma online, né? Eu atendo presencial, tudo, mas essa forma é muito interessante, onde a gente vai vivenciar também novas sensações. O seu corpo precisa sentir novas experiências, novas sensações boas, para liberar essa dopamina, que é esse hormônio da motivação, esse hormônio que te faz ir para frente, ter vontade de sair do lugar. Essa motivação a gente consegue em uma sessão e eu te oriento com várias outras posturas para você continuar em casa, tudo isso, e é um ambiente seguro, você só precisa de uma plataforma que eu vou te mandar o link, você precisa de um lugar tranquilo e privado e um parzinho de fones de ouvido igual esse. E é uma nova experiência a cada sessão, é super interessante.
Então é uma terapia muito breve, a gente não fica a sua vida inteira falando sobre isso, né? Bem bacana. Então de nada adianta você querer viver uma nova experiência, uma nova sensação no seu corpo se você não abandona os velhos pensamentos, né? Esses pensamentos tóxicos, esses pensamentos de desvalorização que só te põem para baixo a cada vez e você não percebe. Então muito eu falo, já falei em live, assim, você tem que olhar no espelho e você tem que falar como eu te amo. Quer dizer, nada melhor do que você mesmo para falar que você se ama, né? Então, o quanto a gente, as mulheres mais velhas, então, esquecem disso, vão vivendo a vida como se estivesse passando um turbilhão na frente e não percebe que o hoje é o que importa, o presente, o agora é o que importa. Então, você se olhar, você se gostar, você se arrumar. Então, se arrumar para você, né? Se não se encaixar numa forma no ideal. É o quanto eu tô bem assim, né? Essa prima hoje em dia fala pra mim, André, eu só quero viver bem. Eu olhei uma hora, eu dei um basta e eu falei, agora eu vou viver bem do jeito que eu sou. E assim, só dela tomar essa decisão, ela já mudou o rumo das coisas, né? Ela já tomou o primeiro passo. Então você fica às vezes querendo atingir uma saúde plena, tomando remédios milagrosos, fazendo dietas milagrosas, mas você não entende nem por que você tá assim, por que você é assim, né? Por que que eu me protejo tanto? Eu me protejo do quê? Eu estoco essa gordura para quê? Eu armazeno essa informação dentro de mim para quê? Então, suas células, a hora que a gente olha para a nossa dor, a gente entende, a gente toma consciência do que a gente está passando. Então, é isso que eu faço. Qual é o meu trabalho? É exatamente esse: é você tomar consciência do que realmente é a sua dor. Porque o primeiro passo é o mais difícil de todos, é você tomar consciência, né? Então, não é o fato assim, eu tô doente, não é isso. O corpo, ele biologicamente ativa um programa natural de sobrevivência. Esse é nosso piloto automático. Todo mundo nessa quarentena entrou em piloto automático. Então não é à toa que a gente não consegue parar de comer, que a gente está engordando, a gente tem esse açúcar demais no nosso sangue pedindo para a gente armazenar. Porque a gente tem esse medo, a gente está vivendo essa situação que talvez seja mais para frente uma escassez. Essa incerteza já é o fato importantíssimo para liberar essa ansiedade, para a gente ter insônia. E o sono reparador regenera nossas células. Então só piora tudo o estresse, né? Essa situação de alarme, essa situação de ameaça que a gente passa já é o bastante para a gente começar a comer igual urso, né? Como eu falei, a pessoa entrou novo aí, eu tô falando que na natureza não existe estética. Então o urso, ele estoca comida dentro dele para que ele viva situações de inverno que ele vai passar, porque ele vai viver uma escassez. Então, olha que engraçado, a gente está passando por um momento tão difícil, a gente já faz parte de uma história e nada mais justo, né, do que a gente comer. Então, a gente não pode se culpar por conta disso, mas a gente tem que entender por quê, né, para quê, a origem, por onde tudo começou, por que eu estou me sentindo assim. Esse é o mais importante. Então, se liberar dos pensamentos tóxicos, tomar consciência que ele é tóxico mesmo, não adianta eu achar que está tudo bem, eu achar que está tudo certo. Eu tenho que tomar, esse é o primeiro dos passos que eu vou falar. Então, eu gosto muito das lives que vocês peguem um papel e uma caneta, eu vou esperar um pouquinho. E também, se vocês puderem compartilhar com pessoas conhecidas que fazem sentido, que também não, né, estão precisando ouvir um outro paradigma, uma outra lente de contato sobre saúde, leva lá pro aviãozinho, chama essa pessoa, vocês no Facebook marquem essa pessoa e traz elas para cá e vai pegar um papel, uma caneta. Então, o primeiro passo para motivação e liberar desses pensamentos tóxicos que fazem só a nossa vida se desmotivar e a gente não ter vontade a tomar uma atitude diferente, o primeiro passo é perceber esse pensamento, tomar consciência dele. Então, Hipócrates tinha uma frase que eu gosto muito, a gente da área da saúde estuda muito filosofia, né? Eu tenho essa filosofia tanto biológica como de osteopatia, que também é o corpo como um todo, né? Então, são filosofias super antigas, mas que médicos diziam muito, e esses médicos têm esquecido disso, é você desgrudar. Se você quer realmente curar alguém, ou se você quer se curar, você precisa desgrudar do pensamento antigo. Então não adianta nada você se apegar
ao que não está dando certo. Então anota aí, a primeira frase é: eu não sou aquilo que eu penso. Então a gente toma o que a gente pensa como uma verdade absoluta, como uma teoria. E é só uma hipótese. Quem que tem certeza de alguma coisa? Então a gente joga o nosso ego para as pessoas quererem entender na marra o que a gente sente, o que a gente pensa. Só que nem sempre a gente tem a humildade de pensar que isso é uma hipótese, né? Então, eu me desvalorizo, eu tô feia, eu tô gorda, meu cabelo tá horrível, minha unha tá horrível, minha pele precisa de botox, minha pele precisa clarear e tudo mais, mas o outro tá achando você linda, né? Eu faço vídeo aqui, eu acho tudo assim, né? No começo eu falo, tipo, eu falo muito mal, eu apareço, minhas rugas, não sei o que, meu cabelo e tal. E o outro tá falando, gente, você tá, show, você tá levando informação boa, continua, tal. Isso que impulsiona, né? Até se vocês estiverem gostando, sempre mandam um joinha que eu fico animada. Porque é super difícil mesmo, né? Um dos segundos medos, acho que o primeiro medo é morte, né? O segundo é falar em público. Então não deixa de ser uma palestra isso, né? Bem, bem desafiadora. Mas vai com medo mesmo. Então, se eu ficar me desvalorizando, eu não estava aqui, né? Então, todo dia a gente tem que procurar entender que o que a gente pensa é uma hipótese, não é uma verdade. Então, a gente tem que soltar esse pensamento. Segundo aí, passo. Vocês estão anotando? Querem que eu espere? Querem que eu repita? Vai me falando. Para uma saúde completa e plena, você precisa tomar consciência desse pensamento tóxico. Ou seja, perceber esse pensamento, ao menos, né? Para tudo na sua vida. Se você dispara coraçãozinho que o Instagram vê que vale a pena continuar. Se você acha que é uma bobagem você se sentir assim, e parece ser uma bobagem mesmo, mas não é. É o perceber o pensamento, tomar consciência da sua dor, e qualquer que seja ela no seu corpo, que você não seja essa pessoa que aumenta de peso, essa pessoa que está mais fora do peso, ideal para você, né? No caso, não sei nem se é o ideal mesmo, né? Mas enfim. O segundo passo, gente, é você desgrudar desse pensamento. É sair daquilo que você acha que é verdade absoluta para uma hipótese, né? Então, coloca aí a segunda frase que eu sempre falo, né? Eu não preciso acreditar em tudo que eu penso, né? Eu não preciso achar que tudo que eu penso é uma verdade absoluta. Então, primeiro é perceber o pensamento, desgrudar do pensamento, e o terceiro passo é você deixar o apego para lá, deixar tudo para trás. Lembra das calças, do pensamento, do que eu era, do meu corpo de antigamente, do antes de eu engravidar, do quando eu era casada, quando meus filhos estavam em casa, tudo desapega. Então, isso tirar da frente para entrar o novo. Se você coloca tudo isso na frente né, da sua vida nova, como que você quer uma vida nova? Como que você quer um emagrecimento, uma atitude nova de você mesmo, tomar essas coragens da vida, se você ainda está pegado ao que é velho? Você não dá lugar para o novo. Para tudo é assim, até para uma dor simples e objetiva, né? Então, abandona o pensamento. Esse é o terceiro passo que a gente precisa ter. É abandonar o pensamento. Tomar uma decisão, né? A decisão te leva a uma ação. Não tem coisa mais forte, escuta isso, não tem coisa mais forte do que uma ação, do que uma atitude em si. É uma nova sensação física, uma nova experiência que você vai viver. Então, olha a dica. Um dos passos da terapia que eu faço online é, por último, você vai ser levado a uma atitude, uma decisão. Isso eu posso te ajudar. Então, eu posso te ajudar a tomar consciência da origem, né? Mas tudo bem, só de você tomar consciência do pensamento tóxico já é ótimo. Você já vai se motivar, você está no caminho para a motivação. São 4 passos, hein? Anota aí. Quem chegou agora, se quiser chamar alguém que esteja fazendo sentido tudo isso, né? Então, ativa o aviãozinho, vocês do Face, marca alguém, que eu vou agradecer demais. Se manda coraçãozinho aí se estiver fazendo sentido. Então, o primeiro passo é perceber e tomar consciência do pensamento. O segundo é desgrudar do pensamento. O terceiro é abandonar esse pensamento. Por quê? Você vai tomar uma ação. Eu quero que você tome uma atitude. E qual que é essa atitude?
não é fácil, de fato, né? Você tomar uma nova atitude, porque você vai ter que tomar consciência, o que é super difícil, e a atitude, a ação em si, tomar a decisão da ação é muito difícil, porque você tem que entrar em equilíbrio com o seu ser, né? Então, às vezes a gente pensa uma coisa, a gente faz outra e a gente não é aquilo, né? A gente não tem aquilo. Então, a gente precisa desse equilíbrio, né, para não ficar doente. O ser, o fazer e o ter. A gente precisa desse equilíbrio. E esse equilíbrio, ele vai tendo que soltar esses pensamentos tóxicos. Então anota aí, depois da live, o que vocês vão fazer? Se pergunte quais atitudes e decisões você vai tomar hoje, depois dessa live. Anota aí essa frase. Essa pergunta é poderosa, hein? Quais atitudes e decisões você vai tomar após acabar essa live? Então depois você me conta no direct, tá? Eu quero saber. Não é um compromisso isso aqui, hein? Não tô servindo vocês, mas eu quero feedback, quero resposta, tá legal? E vamos lá, o quarto passo. Quem tá anotando aí, dá um joinha. É redirecionar a sua atenção para essa ação. Essa atitude, essa sensação física, esse sentimento. Mas já ouviu falar aquelas pessoas que estão acima do peso? Aí você tá assim com a prima ou com a tia do lado e as duas ficam conversando. Ai, porque eu ganhei 5 quilos. Ai, porque eu ganhei 2. Ai, porque... Então aquilo é uma ruminação que vai fazer só mal para as duas. Então o pensamento das duas amplifica de uma tal forma que você só aumenta aquele estresse. Depois da conversa você vai se sentir pior do que entrou, né? Então não faça isso. Foge dessa tia, foge dessa prima. Não seja essa prima e essa tia, por favor. Porque você está ruminando aquele sentimento e você vai se desmotivar ainda mais. Você fala pra ela, ai, porque segunda-feira eu vou começar a dieta, vou começar a academia. Meu, acabou. Tipo, casa caiu, não vai rolar. É bem isso que acontece. Porque você ruminou, você aumentou aquele estresse dentro de você, você se desmotivou. Aquela dopamina que estava a fim de entrar em você já vai cair por água abaixo. Então não faça isso, de verdade. Então essa atitude precisa ser uma sensação física nova e a gente consegue isso nas nossas sessões online. É uma das vivências que a gente faz nesse novo conceito de tratamento, que é super bacana, bacanaço, assim, muito bom. Um sentimento novo que também a gente vai fazer nessa vivência. Você vive todos os sentimentos do cérebro e do coração, é muito gostoso. E uma atividade. O que é essa atividade? Pode ser um esporte? Pode, tudo certo, pode ser um esporte. Mas é interessante que você engaje outras pessoas, porque a hora que você engaja com outras pessoas, você envolve outras pessoas nessa atividade, você vai estar desenvolvendo novos sentimentos e novas sensações, porque aquela outra pessoa também te motiva. Né? Então, pessoal de triatlon, não sei o que, é uma atividade que engaja muita gente. Então, é muito bacana. Pode ser também. Mas o legal é você também procurar alguma coisa de solidariedade. E não é à toa que muita gente de terapia comportamental fala de gratidão. Não é à toa, tá? Não é um papo chato, não tem que ser. Porque, assim, a gratidão, ela envolve dois sentimentos, que é a compaixão. Ela acontece de uma forma, assim, a gratidão e a compaixão juntas, ela libera uma dopamina, uma motivação que você quer ter aquilo de novo, parece uma droga. Você quer se motivar de novo, você quer fazer de novo, só que você precisa de muita atitude, muita dopamina, muita coisa boa. Então você precisa o tempo inteiro disso. Não é à toa, não. E aí não é para se encher por conta disso, tá? É bem importante que você tenha essa compaixão e que você tenha gratidão, porque são sentimentos que vão te levar a uma motivação máxima do seu ser. Você vai sentir uma nova sensação. Naquele momento, você sente realmente uma emoção, um pensamento novo. Esse pensamento vai te levar a nova experiência, a novas experiências, as novas sensações físicas. Lembra que a gente falou que a gente precisa viver novas sensações físicas, senão a gente não sai desse looping, tá? Então, a reeducação é muito importante alimentar, isso vocês já devem estar cansados de saber, obviamente, mas assim, o quanto é prazeroso você entender isso, quanto é prazeroso você a todo dia se reinventar. Eu não precisa fazer aquelas... quem que tá aí em grupo de bolo, né? Se as vizinhas mandam um grupo de bolo, grupo de pão, você se sente um ET, porque você não sabe fazer, então... Ou você não tem tempo de fazer e você tá só passando vontade, né?
Em vez disso, faz uma coisa mais simples, né? Vai naquelas zonas de cerealistas ou pedem, né? Estão entregando delivery. Pede, tipo, semente de girassol, pede quinoa, inventa umas coisas novas, se aventura na cozinha com diversos tipos de verduras, legumes. Então, faça pratos coloridos que dão super certo, se engaje com novos produtos, novas receitas mais saudáveis. Faz isso, às vezes o simples fato de você se interessar, se ansiar, né, se arriscar na cozinha, já te deixa em outro astral, né? Já te motiva cada vez mais, ainda mais se o maridão ou os pais, né? Quem estiver morando com você ou algum amigo, né? Que esteja vindo te visitar, elogie, né? Então a emoção do elogio também é uma cola boa que ajuda a motivar a gente todo dia. E o mais importante de tudo dessa quarentena é você ter uma rotina diária e que ela comece pela manhã. A manhã é poderosa. Tem diversos estudos científicos que dizem que de manhã é onde você deve manter uma rotina bacana. Então, desenvolve aí na sua casa, desenvolve seu processo criativo, faça muita meditação, muita respiração. No final, agora eu vou passar uma respiração de renascimento que eu aprendi com o pessoal de rebirthing, renascimento, para que desbloqueie as emoções tanto negativas quanto positivas, porque se a gente quer que essa motivação venha, a gente também precisa que libere essas emoções negativas que tem dentro da gente. Então toda manhã vocês vão ter dentro dessa rotina essa respiração, tá legal? Quem não pegou papel e caneta, eu falo todas as minhas lives precisa de papel e caneta, porque sempre tem uma diquinha boa. Essa vai ser outra dica boa que eu quero que vocês anotem. Se tiver alguém que vocês acham legal, que desbloqueie alguma área da vida de emoção que tá ruim, chama, marca a pessoa, chama no aviãozinho, faz de tudo para ela estar aqui com a gente, tá legal? E é isso, gente, você se nutre todo dia dessas emoções perguntando assim: pelo que eu tenho hoje para agradecer neste exato momento, tá? E é sem preguiça. Então, o que eu tenho hoje para agradecer? Pelo que eu tenho hoje para agradecer. Se você ainda não está tão apto com essa gratidão, no começo a gente fica meio cruzão mesmo, não sai nada, tá? Pega uma cadernetinha, todo dia põe um eu sou grato a respirar. Eu sou grato por ter essa casa que eu amo tanto, né? Eu sou grato por ainda ter esse emprego, eu sou grato por ter essas ideias. Então, é tanto eu sou grato, né? Eu, por exemplo, eu tenho em mim essa missão de ajudar tantas pessoas, que é meu prazer, né, ir atrás de uma saúde plena para as pessoas, levar essa educação, né, minhas pacientes sempre quiseram me ajudar a fazer mestrados de comunicação para a saúde, porque eu sempre dei muita bronca, muito querendo educar minhas pacientes para que elas entendessem que elas têm que ser as donas da saúde dela, não confiar só no médico, né? Então a gente tem essa força interior. Antigamente a gente não tinha isso. Tanto remédio à nossa vista, tanta informação boa de médico, tanta exame clínico, né? Então ninguém mais põe a mão na gente. A gente não precisa, a gente precisa que a gente entenda. Poxa, se eu tenho uma dor, a dor quer me dizer alguma coisa. Esses dias eu postei assim, a doença, ela sempre é o começo de uma nova vida. Então ela não tá à toa em você. A dor tá no seu corpo para te dizer que ali não tá legal, vai olhar para aquilo, vai entender por que aquilo está acontecendo, né? Então a gente tem também diversos médicos que já estão indo atrás de levar saúde, não ficar atrás da doença. Se a gente tem uma laringite, uma dor de garganta, a gente fica preso naquilo, parece que nosso mundo acabou porque a gente está com a dor de garganta, né? Que nem o coronavírus. Poxa, o mundo vai acabar porque você vai pegar isso. Não é bem assim, você tem que confiar na saúde que você tem. Você tem que ir atrás, tomar toda a precaução que tiver que tomar, mas que você confie na saúde que você tem. Todo dia você seja responsável por ela. Então vamos lá, encaixar uma rotina, entender o quanto a gente tem pelo que agradecer. Então o que eu estava falando da missão é o seguinte: até a última inspiração que Deus te permite estar aqui com a gente é porque você tem uma missão aqui na Terra, você tem um porquê que você está aqui. E você precisa descobrir. Essa é uma outra motivação, mas eu sei que é mais difícil de entender essas missões, esse propósito, demoram um certo tempo, cada um tem um tempo. E é super tranquilo que não precisa se culpar por conta disso. Uma hora aparece, mas que você esteja empenhada e objetivando isso, ok? E mais do que dietas, né? Mais do que exercícios ou coisas do tipo,
que a gente entenda que a gente precisa de uma limpeza mental, que com todo esse lixo que a gente não consegue ativar nenhum projeto novo, nenhuma ideia nova, a gente não consegue sair muito do lugar. Então que a gente aprenda que a gente precisa sim desse novo conceito de tratamento, que é um condicionamento mental, né? A gente entender os nossos lixos mentais e fazer uma limpeza disso tudo, para fazer as coisas que a gente nunca fez, perder esses medos que a gente tem, né? Então, fazer com que a nossa vida ande, que a gente consiga de fato agir, tá? E é bem libertador, a atitude é libertadora, a atitude ela libera seus medos, a sua insegurança, a paralisia que a sua mente inconsciente te sabota todos os dias e domina você, não fazendo com que você consiga tomar essa atitude, essas ações que eu te falei, tá legal? E vamos lá para uma super respiração que eu quero que vocês pratiquem comigo. E se puder, depois assistam novamente para vocês anotarem, porque eu queria que vocês colocassem isso na rotina diária de vocês. Isso vai ajudar a desbloquear a emoção positiva e negativa, por mais que você não acredite, pelo menos tente. Lembra da ação? É uma ação nova, é uma coisa que você talvez nunca tenha feito. Então é bem bacana que você entre nessa. Então vamos lá, ó. Eu vou querer que vocês, essa respiração, como eu disse, é uma técnica do renascimento, que é uma terapia, né, muito comprovada cientificamente também. Então eu uso diversos tipos de respiração, acredito em todas. Se você tem uma nova, se quiser encaixar essa, entender como que fica, perfeito. Se você já faz meditação, parabéns. Esse é um grande caminho, tá? E a respiração é assim, é a gente entender que a criança respira com todo o corpo. E o adulto, ele prende a respiração justamente porque ele trava as emoções dele, para ele sofrer menos, lembra? A gente tem aquele jeitinho brasileiro de esconder a emoção e a emoção da dor. Então a gente trava inconscientemente essa respiração. Então eu peço para vocês assim, toda manhã você puxa o ar 3 vezes pelo nariz e solta pelo nariz mesmo, tá? Então vamos lá, ó, puxa pelo nariz, solta pelo nariz. Na quarta, seja mais profunda e mais firme, tá? Então assim, são 3 respirações. Puxa pelo nariz, solta pelo nariz. Na quarta respiração, seja mais profunda e mais forçada, tá? Então vamos de novo, todo mundo junto aí, ó, desbloqueando a emoção positiva e negativa para levar essa motivação. Encaixa na sua rotina diária. Faz 4 séries de 3 inspirações e expirações e a quarta forçada e profunda. Vamos mais 2 vezes, tá? Beleza? Alguém com alguma dúvida pode ir perguntando, tá? Vou fazer a última. Ok, Marilene, você com ansiedade vai ser ótimo, tá? Então não preciso nem falar de tantos benefícios que tem essa respiração. Uma delas, claro, é bem-estar e relaxamento, tá? Eu já tô aí, já dei uma relaxada aqui. Não sei se vocês fizeram comigo, quiser colocar o que vocês sentiram, agradeço. Legal, nossa, quanta gente, eu nem tô vendo, viu, gente? Não sei por que que não apareceu. Enfim, legal. E aí, galera, é isso que eu tenho para falar com vocês hoje. Espero ter ajudado muito. Na próxima quinta, às 19 horas, a gente vai falar sobre insônia, porque tá ligado com o aumento de peso. O fato de você não regenerar, não reparar o seu sono, leva realmente a aumentar o peso também. Então, o aumento de peso é multifatorial. Assim como a gente precisa de um monte de profissional junto com a gente, a primeira coisa que é você descobrir a origem emocional dos seus sintomas, saber para onde, por onde tudo começou, já é o bastante para você entender
que não adianta dietas e reeducações alimentares e exercícios milagrosos se você não saber por onde tudo começou. Para que isso está em você? Qual a origem disso? Né? Esse hiperestresse de autodepreciação, de autodesvalorização, o quanto é ruim você se sentir desconfortável ao olhar dos outros e criar essa paranoia do que o outro está pensando de você, o que o outro está achando de você, de entrar numa forma exata. Tudo isso só vai te trazer mais estresse, só vai te liberar mais cortisol e mais adrenalina no seu corpo, mais açúcar no seu corpo. E se esse açúcar está demais no seu corpo, você não vai parar de comer doce e carboidrato, não adianta. Né? Esse açúcar no seu sangue está nos dando o sinal de alerta, o sinal que você está em ameaça, você está se sentindo estressado, hiperestressado. Não é um estresse simples. O normal é um estresse, uma ansiedade, um medo simples. Mas não é muito recomendável que isso esteja intoxicando seu corpo. E se isso geralmente é desde pequeno, eu já tenho, sei lá, 40 anos, tudo isso, você vai ficar muito tempo nesse estresse e você vai inflamando o seu corpo cada vez mais. E numa época em que a gente está num desconhecido, quem está com o corpo muito inflamado é presa fácil para todas essas doenças, né? E não só para o coronavírus, para o Covid-19, mas por um monte de situações de diabetes, pressão alta, acaba com a gente, um infarto. Então é muito importante que você me segue se você não segue no Instagram, acompanhe as lives, vou sempre tentar fazer de terça e quinta, eu quero sempre que seja às 21 horas, mas na quinta, por exemplo, eu vou colocar 19 por conta de compromisso, mas eu espero que vocês tenham gostado, que tenham feito muito sentido na vida de vocês, e qualquer dúvida é só me chamar no direct para esse programa, esse novo conceito de saúde, que é saúde plena e entendendo por que vocês estão com essa dor, né? Então, fazendo todo mundo entender por que essa dor vem, né? Essa dor não tá à toa em você, ela é um sinal de alerta. É o fato de você olhar por que você tá assim. Tá legal? Boa noite a todos e espero ver vocês nas próximas lives. Um abração. Vou encerrar o Instagram. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigada. Só que o que aconteceu aqui no Face? Deixa eu desligar.